Quando tu faz um bem para alguém, isso tende a ser retribuído. É dando que se recebe. Eu sou Fernando Félix, esse é um vídeo de uma série de vídeos que vão ter toda terça-feira aqui no canal sobre persuasão, e eu vou falar nesse vídeo sobre um gatilho mental. Tem pessoas que chamam de gatilhos mentais, na verdade são atalhos, vieses, princípios que te ajudam a tomar uma decisão. E eu trouxe para esse vídeo 2 livros aqui para eu consultar, que é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, clássico, e o Persuasão, que também é do Cialdini. Lembrando que tem vários outros livros de persuasão, de negociação, que falam desse princípio, desse atalho mental que é muito utilizado em vendas. No primeiro livro do Cialdini, As Armas da Persuasão, ele trouxe um viés mais de como tu se defender disso. No segundo livro ele já trouxe mais um viés para quem é vendedor, para quem usa técnicas. Então eu vou misturar um pouquinho alguns exemplos aqui dos dois. Se tu está entrando agora aqui pela primeira vez, já aproveita e te inscreve no canal, toca o sininho ali para tu receber as notificações, que sempre tem vídeo bacana por aqui. Beleza? Então vamos lá. Se alguém te faz um favor, tu fica pensando em retribuir, mesmo que tu não queira. Se alguém te convida para o aniversário, quando tu for fazer a tua festa de aniversário, tu vai pensar, putz, eu tenho que convidar o fulano. Isso é a reciprocidade, a própria expressão de agradecimento, muito obrigado, já pressupõe que tu fica com uma obrigação. Nós somos seres humanos e vários sociólogos já falam isso, que desde o início dos tempos dos primatas lá, essa troca de habilidade, de compartilhar comida, de trocar as coisas, essa rede de gratidão é o que conecta nós como pessoas. Então isso existe desde o início dos tempos. Só que é o seguinte, se tu souber utilizar a teu favor, tu pode ter vantagens, tá? Algumas técnicas de reciprocidade funcionam muito bem várias vezes, outras nem tanto. Quando for um pequeno favor e se repetir por muito tempo, ele tende a perder o valor. Isso tem a ver com condicionamento, com Skinner, com Pavlov. Quando tu começa a repetir uma gratificação sempre igual, ela vai perdendo o valor, tá? Nós temos uma aversão àquelas pessoas que simplesmente tiram benefício e não dão nada em troca. Isso é uma tendência do ser humano de não gostar de pessoas que só querem se beneficiar. Então a reciprocidade, ela funciona nesse sentido também. Teve um experimento que um psicólogo chamado Dennis Regan fez em 71, que ele colocava algumas pessoas para avaliar algumas pinturas. Era um evento de pinturas, só que um dos avaliadores era o assistente dele, era contratado. E aí durante esse dia de avaliação de pintura e tal, de vez em quando ele saía e voltava e trazia 2 Coca-Colas, uma para ele e para o outro cara que estava avaliando. Dizia, olha, perguntei ele se eu podia trazer um refrigerante, o cara disse que sim, então eu trouxe um para mim e um para ti. Ele fazia isso com alguns e com outros não. No final, ele falava de uma rifa que ele tinha para ajudar algumas pessoas, que custava alguns centavos de dólar, e se pudesse ajudar, quanto mais rifa comprasse, melhor. Então aquelas pessoas que ele tinha levado a Coca-Cola compravam mais que o dobro das rifas. Então isso é um pequeno sinal, um pequeno experimento, mas que já demonstra que quando as pessoas têm aquela ideia de que te devem algo, elas tendem a contribuir mais contigo. Isso é muito interessante. Tem uma secretária de Nova York que envia uma carta aqui também, que ela deixou o carro dela enguiçar e ficou preso no gelo. E um funcionário da mesma empresa que ela trabalhava foi lá e ajudou ela a tirar o carro. Ela nem conhecia o cara. Então, semanas depois, esse cara ele estava respondendo a uma grave violação nos princípios da empresa, alguma coisa assim. E ela nem conhecia o cara e ela foi lá no presidente da empresa para interceder a favor do cara. Então, olha o poder que tem isso. Fala aqui sobre os Hare Krishnas, quando foram para os Estados Unidos nos anos 70, a estratégia deles era ficar cantando com aquelas roupas, aquele cabelo diferente deles e tal, e pedindo doações. Não funcionava muito bem. Mas, quando eles foram pensar estrategicamente, né, porque a viabilidade financeira estava a perigo,
E aí eles pensavam o seguinte, cara, a gente abrir mão das roupas para parecer mais com as pessoas vai totalmente fora dos nossos princípios, nossos valores. O que a gente pode fazer? A solução deles foi brilhante. O que eles fizeram? Eles optaram por uma tática de arrecadação de fundos com uma troca. Então a estratégia era o seguinte, eles te abordavam e te davam um presente. Que poderia ser um livro, talvez tu já tenha sido abordado por um Hare Krishna que te deu um livro, né, de Hare Krishna, ou uma revista da sociedade, uma revista bacana, uma revista legal, ou uma flor. E aí as pessoas começavam a parar para ouvir eles, e isso, o cara estava desprevenido e de repente, recebeu uma flor. O cara para, né, e presta atenção em ti e acaba te dando uma doação. Essa estratégia de doar antes de pedir rendeu ótimos frutos para a sociedade Hare Krishna, produzindo ganhos econômicos em grande escala e financiando templos, casas e propriedades em 321 centros nos Estados Unidos e em outros países. Claro que depois isso foi perdendo poder. Por quê? Porque tu já sabia que era um Hare Krishna, que ele ia te dar um presente. É a história aquela do presente no aeroporto, né? Da malinha, ou vou te dar uma revista de presente. Com o tempo tu já sabe que vão pedir o teu cartão de crédito, ou que vão pedir algo em troca, e tu acaba evitando isso. Mas funcionou muito bem por um grande tempo. Na política, isso teve um poder muito grande. O Lyndon Johnson, ele conseguia aprovação no Congresso de quase tudo aquilo que ele queria. Por quê? Porque ele era um cara que passou a carreira inteira política dele fazendo favores. Ele fazia muitos favores, então muita gente devia favores. E isso impactou diretamente na Câmara, no Senado. E o contrário se fez com o Jimmy Carter nos Estados Unidos, porque ele era um estranho do ninho, ele dizia que não devia nada a ninguém, qualquer semelhança é mera coincidência com políticos atuais, não devo nada para ninguém, não sei o que, não faço favores e tal, e ele acabou não conseguindo aprovar nada, porque ninguém devia nada a ele. Então a reciprocidade funciona muito bem na política também. Olha isso aqui, que interessante, né? Na parte de farmacêutica, na indústria farmacêutica. Um estudo descobriu que 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados em apoio aos remédios haviam recebido favores anteriores das empresas farmacêuticas, viagens, financiamento de pesquisa em empresa. Apenas 37% daqueles que criticavam os remédios haviam recebido apoio. Então isso está em todas as áreas, A famosa amostra grátis, quando tu vai no supermercado e aí a pessoa está com uma amostra grátis de alguma comida, alguma coisa, e tu come, tu acha interessante, tu tem uma tendência muito maior a levar aquilo, a comprar, levar para casa, do que se tu não tivesse a amostra grátis. Então vamos refletir um pouquinho, que a amostra grátis que tu pode dar para os teus prospectos, para os teus clientes, não importa a tua área, isso tem um poder muito grande. Isso que eu estou fazendo aqui, um vídeo no YouTube, que não é um vídeo curto, com bastante conteúdo, que talvez vai fazer com que tu não precise ler esse capítulo do livro, é uma amostra grátis. E é lógico que eu não vivo de amostras grátis, eu vendo os meus cursos, meus treinamentos, minhas mentorias, mas isso aqui me ajuda a vender, porque tu pode gostar do vídeo, tu pode gostar do meu trabalho e se sentir em dívida. Isso é a reciprocidade na prática. Certa vez, um especialista alemão com experiências bem-sucedidas em missões transpôs com habilidade, isso aqui no exército, a área entre o inimigo solitário e a trincheira. Olha só. O soldado, ele chegou e encontrou um soldado que estava desatento. O soldado desatento estava comendo naquele momento. E ele foi facilmente desarmado. Amedrontado, ele tinha só um pedaço de pão na mão. Ele realizou o que pode ter sido o ato mais importante da vida dele. Ele ofereceu ao inimigo o pedaço de pão. O alemão ficou tão comovido, isso aqui foi na guerra, gente, pela oferta, que ele foi incapaz de completar a sua missão. Olha o poder que tem a reciprocidade. Um assaltante armado invadiu uma festa em Washington com um revólver exigindo dinheiro. Ele mudou de ideia, sabe quando? Ele pediu desculpas e foi embora depois que ofereceram uma taça de vinho e um pouco de queijo para ele.
Isso é muito doido, né? Aqui fala do Jim Jones, que induziu seus seguidores ao suicídio em massa. A maioria bebeu docilmente o refresco envenenado e morreu em seguida. Por quê? Reciprocidade. Mas, Diane Louis desobedeceu a ordem de Jones e fugiu para a selva. Ela escapou porque ela atribuiu a sua disposição em agir assim a sua recusa anterior em aceitar favores especiais do reverendo quando passou por necessidades. Então ele ajudava as pessoas em necessidade, e isso fez com que ele tivesse as pessoas praticamente na mão dele, tá? Isso aqui foi um pouquinho das armas da persuasão. Já no Persuasão, ele traz outros exemplos bem interessantes aqui que eu quero compartilhar contigo. Deixa eu me achar aqui, para aí. A reciprocidade. Olha que doido isso. As pessoas dizem sim a quem elas devem algo. E cientistas, ele fala que ele nem atribui a ele esse termo, e enfim, cientistas sociais do comportamento rotularam essa tendência à reciprocidade. Os clientes de uma loja de doce compraram 42% a mais quando receberam um pedacinho de chocolate na entrada. É a amostrinha grátis que faz muito sentido. Cerveja, pizza, queijo, tudo isso, se tem uma amostra grátis, tem uma tendência maior. Eu trabalhei muito tempo no varejo e trabalhava com moda, em loja de moda masculina, e a gente servia cerveja, uma cerveja artesanal para os clientes, ou um uísque 12 anos e tal. O cara tem uma tendência muito maior a comprar, porque ele se sente em dívida. As empresas sabem muito disso, tu também deve saber. Só que isso inclui tu arriscar dar primeiro para depois receber. Tu tem que entregar algo primeiro. E tem duas regrinhas que ele traz aqui para que funcione muito bem a regra da reciprocidade. Tem que ser algo significativo e inesperado. Né? Significativo e inesperado, algo que a pessoa não está esperando, algo muito legal, e algo personalizado funciona mais ainda. Então, significativo e inesperado, algo que rompa com as expectativas, um over delivery, tu entregar mais do que a pessoa esperava. Isso tem um poder muito grande para a reciprocidade, e também se for personalizado. Eu lembro que na época que eu trabalhava no varejo, eu tive um vendedor que é um grande amigo meu hoje, e ele vendia muito bem, ele aprendia muito as técnicas e colocava em prática. E tinha um cliente de aniversário, por exemplo, ele descobria que o cara gostava de vinho, ele ia lá e pegava do salário dele uma grana e mandava um vinho bacana para o cara com uma carta à mão. Tu acha que esse cara ia comprar roupa com outra pessoa? Já mais personalizado. Quanto mais personalizado, melhor, mais funciona. E ele conta uma historinha que eu quero trazer aqui também como último exemplo. Ele conta a história do Abu Jandal, que era o chefe dos guarda-costas do Osama Bin Laden. Depois da captura, ele foi interrogado por muito tempo numa prisão, depois do 11 de setembro. E ele não falava nada. Ele só tinha respostas de discurso contra os costumes do Ocidente, contra os Estados Unidos. Mas os interrogadores perceberam que ele nunca comia os biscoitos que serviam com a comida. E descobriram que o cara era diabético. E aí eles fizeram algo diferente, inesperado e personalizado. No interrogatório que veio depois, eles levaram biscoitos sem açúcar para acompanhar o chá. Aquele foi o ponto de virada. Eles mostraram respeito por ele e isso gerou reciprocidade, aquela gentileza. Ele começou a conversar sem dar sermão. E ele forneceu, então, dados amplos sobre a Al-Qaeda, o nome dos 7 sequestradores do avião do 11 de setembro. Agentes secretos americanos no Afeganistão costumavam visitar territórios rurais para ganhar apoio dos chefes tribais contra o Talibã. Essas interações eram desafiadoras porque os líderes com frequência não queriam colaborar. Por aversão aos Estados Unidos ou por medo, né? Numa dessas visitas, o agente da CIA notou a exaustão de um patriarca com os deveres de liderar a tribo e a família imediata, que eram 4 esposas. O que ele fez? Na outra visita, ele levou um Viagra para o cara e disse: olha aqui, vou te dar um presente. A reciprocidade foi imediata, o cara começou a dar informação para ele. Então,
Ó, o poder que tem a reciprocidade. Eu quero que tu pense através desse vídeo como tu pode fazer favores para as pessoas que estão na tua volta, para as pessoas que têm um contexto profissional, pessoal contigo, que tipo de favores tu pode fazer que podem gerar reciprocidade. Lembrando que é mais bacana ainda se tu fizer favores genuínos, sem aquela necessidade de ter algo em troca, mas isso em algum momento vai voltar. Gostou do vídeo? Aproveita, te inscreve aí, curte e compartilha com quem pode ser interessante. Toda terça tem vídeo de persuasão aqui, de segunda a sexta tem vídeo todos os dias. Valeu, um forte abraço.